E aí, pessoal, tudo bem, oitavo ano? Fizeram a atividade que eu passei na aula passada? Na aula anterior? Ainda não, né? Não recebi nada no meu e-mail até agora, viu? Vocês façam, porque nós já estamos no nosso na nossa segunda aula, né? Na nossa segunda videoaula. E no final desse vídeo eu vou passar uma atividade, também valendo nota. E aí, se você acumula, fica mais difícil fazer. Você acaba fazendo sem capricho, e isso, claro, que compromete a sua nota, não é? Bom, nós hoje vamos falar sobre o impressionismo. Dando continuidade ao que nós conversamos na aula passada nós começamos a falar sobre o romantismo, né? E encerramos com o realismo, que era o nosso foco da aula passada. Perfeito. Vocês se lembram que o realismo tratava das temáticas à sua volta com realismo, com toda a realidade possível. Os autores, os poetas, os pintores se cansaram disso, gente. Se cansaram, chega de retratar essa realidade dura, esse não é o papel da arte, não queremos mais desenhar, pintar, escrever sobre a realidade, a gente quer fazer arte. E aí surgiu um novo movimento, que foi esse movimento impressionista. No impressionismo, a perfeição não era o foco, né? Como era no romantismo, como foi até certo ponto, um pouco menos, no realismo. Eles só queriam fazer arte, pintar de qualquer forma, sem muito rebuscamento, sem muito refinamento. Se preocupavam muito mais com as cores que estariam na tela do que propriamente com a forma, sabe? Vou colocar aqui a imagem para vocês da tela que é considerada a primeira desse tipo de arte. Fiz foi dar pausa aqui no vídeo sem querer. Veja, essa tela de Monet, vamos ver aqui, é a primeira tela considerada realmente do impressionismo. Você pode observar, você consegue entender que é um lago, não é? Que tem alguém aqui numa espécie de barquinho e que o sol está ou nascendo ou se pondo, no caso, pelo título da obra, a gente sabe que é nascer do sol, então ele está nascendo. Você consegue aqui fazer uma interpretação sem maiores problemas. No entanto, você pode observar que o traçado desse desenho ele não é preciso, não tem essa preocupação que o desenho fique bem feito, então não tem muita preocupação com a forma. Eles se preocupam mais com as cores do que com a forma, diferente do realismo, né? O realismo ele queria passar a mensagem, queria chocar. Tem até uma pitada de crueldade no realismo. E no impressionismo não, é a arte pela arte, assim eles diziam. Começou na França, como a maioria das artes começava na França mesmo antigamente, né? Na Europa. Mas de lá ganhou o mundo, né? Porque lá era o berço da arte nessa época, porque a arte teve vários berços, mas depois ganhou o mundo, não ficou se ateu à França. Então, vocês vejam, o impressionismo veio para dar certa liberdade a outras formas artísticas que viriam depois, o que nós vamos ver nas próximas aulas. A partir do momento que esses autores propõem certa liberdade nas pinceladas, não é? E as pessoas, claro que no começo é tido como uma arte subjugada, é uma arte que não é bem-vinda, não é recebida, como foi também o realismo, né? Aí quando o realismo se estabelece, que as pessoas aceitam o realismo, começam a achar que é arte, aí vem esse grupo de jovens que começa com esse novo tipo de pintura e são considerados baderneiros, né? E aí com o tempo as pessoas também acostumam o olhar para aquele tipo de obra e aquela obra ganha seu espaço, mas justamente por ser uma obra mais livre,
né, abre caminho para outras artes que viriam depois e que a gente vai ver nas próximas aulas. Deixa eu continuar mostrando aqui algumas telas para vocês enquanto eu falo um pouco sobre o realismo. Sobre o impressionismo. Bom, então é isso. Para os artistas impressionistas, os temas que importavam eram aqueles que fossem capazes de ser investigados sob a ação da luz, que eles tinham uma perseguição por essa coisa da cor. Eles tinham grande interesse pela pintura ao ar livre. Quando a gente vê um filme que vê aquelas meninas, aqueles rapazes pintando e tal, a gente está nessa época aí, viu? Do impressionismo. Eles gostavam de pintar ao ar livre para ver se captava melhor a luz natural. E os temas que eles mais gostavam de abordar realmente era a paisagem do campo, algumas vezes a figura humana também, o cenário urbano contemporâneo da época, né? Bom, após a invenção da fotografia, muitos artistas romperam com as regras de procedimentos de arte acadêmico, né? Buscaram novos temas e novos tipos de criação. É aquilo que eu estou falando para vocês. Então, a liberdade artística com o advento da fotografia ficou muito grande, né? Eles já abriram espaço quando eles pincelavam dessa forma. Você pode ver que não são pinceladas muito precisas, não é? Então, já não se valorizava tanto a arte como antes, né? No sentido de arte planejada, arte milimetricamente feita, realizada, cuidadosa, já podia ser um pouco mais despojada, não é? Então, com o advento da fotografia, isso acabou de vez, porque aí veio a fotografia, veio o Photoshop, aí veio a gente, e a gente acabou com tudo, minha gente. Gente, o maior nome do impressionismo é Monet, né? Essa primeira tela que eu trouxe para vocês. Monet, ele nasceu em Paris, né? Na França. Porém, com 17 anos de idade, ele saiu de casa. Ele não se entendia muito bem com a família. Saiu de casa e foi estudar no interior. Entrou na universidade, mas não se adaptou porque era uma universidade muito tradicional. Ele foi estudar desenho, né? Que era o que ele gostava mesmo de fazer. Mas a universidade ainda se prendia muito a técnicas arcaicas, que ele mesmo já considerava arcaica. Então, ele largou a universidade, voltou para Paris. Lá ele conheceu Colbert, que é um grande artista também. Eu já falei de Colbert em alguma aula, não lembro se foi com vocês ou se foi com outra turma. Mas também um grande nome, Colbert. E aí ele e Colbert começaram a fazer pinceladas nessa tradição aí que eu mostrei para vocês, no impressionismo, né? Essas pinceladas mais despojadas. O fato é que Monet, ao final da vida, teve catarata, então ele ficou quase cego. Você pode observar que as primeiras telas dele, ele usa cores mais suaves, mas no final da vida ele já começou a jogar o vermelho, ele começou a jogar o marrom, umas cores assim mais escuras, né? O cinza, o preto, muito pouco, mais preto, porque era como ele podia enxergar, né? Ele usava essas cores mais escuras para poder enxergar melhor a tela que ele estava fazendo. Ele, no fim da vida, perdeu a visão, né? Para você ver como são as coisas, né? Beethoven, que foi o maior compositor de música clássica de todos os tempos, do mundo todo, compositor de música clássica, ficou surdo. Monet, um dos maiores compositores ou pintores, ficou cego. Ele não ficou cego completamente, né? Mas a cegueira acabou impedindo ele no finalzinho da vida de continuar pintando, porque já não conseguia mais enxergar legal, né, para fazer essas pinturas, mesmo colocando essas cores mais fortes. Chegou uma época que nem assim deu mais. Bom, até agora a gente falou
do impressionismo na França. E no Brasil não teve representantes, não? Ninguém desenhou assim aqui no Brasil, ninguém participou dessa revolução, dessa manifestação artística. Participou sim, o Brasil teve. Na verdade, o Brasil participou de todas as manifestações artísticas desde sua descoberta, né? Quando você vai lá para a arte medieval, sei lá, não tem não, o Brasil nem existia, né? Quer dizer, existia, mas não era conhecido, né? Não era descoberto. Os índios ainda viviam aqui tranquilamente. Mas depois disso, o Brasil sempre foi muito ativo no que se refere às artes, né? Nós somos muito pitorescos, muito artísticos. Mas eu vou mostrar para vocês alguns nomes que representam esse tipo de arte, né? Que desenharam a arte impressionista. Vamos lá. Eu conversei com vocês até onde... Acho que a gente já falou sobre esses aqui, não foi? Mas vamos lá. Nós conversamos, né, sobre isso, que eles gostavam muito de desenhar, de retratar paisagens, pessoas, né? O desenho era ao ar livre, né? Então, era o que eles tinham para desenhar mesmo. Eram paisagens e pessoas nas suas rotinas. Bom, essa aqui é uma pintura já feita por um artista brasileiro, né? O Washington Maguetas. Desenhando, continuando o mesmo esquema, tá vendo? Paisagens, né? Duas moças aqui admirando aí um rio, um lago, muito bonita essa paisagem. O Washington Maguetas e Eliseu Visconti são os dois nomes principais do impressionismo, tá bom? Veja só, os rostos desfigurados, não há preocupação, né, em ter traços reais, né? Traços finos. João Timóteo Costa também se destacou, tem alguma coisa na arte impressionista. E a Anita Mafaldi, você pode observar que ela tem o quê? Ela foi uma pintora brasileira, começou na Alemanha a fazer a pintura dela, porque ela morava lá quando começou a pintar. Mas essa pintura, quando ela fez, inclusive, ela morava lá. Mas você vê que já tem os traços um pouco mais fortes, cores mais escuras, né? Porque a Anita Mafaldi, ela já pega o finalzinho aí dessa escola, desse tipo de arte, né? O impressionismo, e na verdade ela não se destaca no impressionismo, por isso eu deixei ela por último, porque você já pode observar que já tem um traço diferente na pintura dela. Ela não se destaca aí no impressionismo, ela vai se destacar no modernismo com o advento da Semana de Arte Moderna. Eu acho que a gente ainda vai estudar isso aí para frente, talvez na segunda unidade. A gente vai terminar aqui com a Anita Mafaldi, tá bom, gente? Eu vou pedir uma atividade para vocês, vou deixar essa atividade na descrição aqui do vídeo. E eu quero que vocês façam, gente, não se atrase para não acumular, porque também fica ruim para mim corrigir tanta coisa ao mesmo tempo. São 6 turmas e vários alunos. Eu quero poder fazer com calma, apreciar com cuidado os trabalhos de vocês, tá bom? Então, façam a atividade que eu vou deixar na descrição do vídeo, entreguem o quanto antes para eu já ir corrigindo, para não acumular e para a gente manter a amizade, tá bom? Beijo, até a próxima.